Gostaria da sua análise sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro e, na sua visão, né, o que é um caminho de solução para isso, para resolver pelo menos esse estado de guerra que já está posto e, na sequência, né, como é que se resolve isso definitivamente? Bom, eu sou favorável à tolerância zero. O bandido tem que entender e temer a legislação, temer o poder judiciário, temer a polícia. Ele tem que entender que se ele enfrentar a polícia, ele vai morrer. E que se ele resolver se entregar, ele vai pegar anos e anos de cadeia, sem progressão de regime, sem saidinha, sem benefício. A gente tem que parar de ficar passando a mão na cabeça de criminoso. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente tiver a junção do poder executivo, legislativo e judiciário. Não adianta a polícia entrar lá e partir para o confronto se o judiciário vai pegar esses mais de 80 presos e vai soltar parte na audiência de custódia, depois parte vai ficar um tempinho preso. Pode ter certeza que a maioria desses presos aí já tem passagens criminais. É a complacência da lei. É saidinha que nós conseguimos acabar aqui no Congresso Nacional, mas o presidente vetou e depois nós derrubamos no Congresso Nacional. Progressão de regime. O bandido tem que entender que se ele cometer um crime gravíssimo, um latrocínio, por exemplo, ele vai ficar 40 anos preso. É muito bonito a lei no Código Penal. Pegou 40 anos. Não, ele não fica 40 anos preso. A gente sabe que ele não vai ficar 40 anos preso. Ele vai cumprir parte da pena, vai para o semiaberto, depois vai voltar a cometer crime. Uma série de recursos. Mas como é que a gente faz isso? Uma reforma no Código de Processo Penal, na execução penal e nas leis que acabam sendo extremamente complacentes com esses bandidos. Então fica muito difícil. Aí nós temos a parte do executivo. A maioria, a imensa maioria dos policiais, das polícias desse país, não estou falando do estado do Rio de Janeiro específico, estou falando de São Paulo, estou falando da Bahia, estou falando de todos os estados. Elas estão sucateadas, estão falidas e estão muito mal pagas. Aqui em São Paulo a gente vê policial da região de Campinas, que é uma região extremamente rica, revezando colete balístico. Para quem é policial, foi policial, como eu fui, fiquei 20 anos na instituição, ainda sou policial, só estou licenciado, trabalhei 18 anos em grupo de operações especiais, a gente sabe que você usar um colete durante 12 horas e passar para o seu colega, é como você tirar sua camisa depois de 12 horas de suor, você passar para ele. Não dá para a gente aceitar isso. Então nós não temos essa junção dos três poderes, legislativos com leis pesadas, tolerância zero, sem direitos para bandido, um judiciário também que não dê cafezinho, não sorte chefe de facção. E aí nós temos um presidente da República que fala que o traficante é vítima do usuário, que só roubou para tomar uma cervejinha. Vem a outra e fala que vê lógica no assalto. O que o bandido que está lá na pista, esses bandidos aí que estão lá na pista, que a gente costuma dizer aqui em São Paulo, estão roubando, estão traficando e pensa, nós somos as vítimas, vamos roubar que não vai acontecer nada. Então fica muito difícil. Agora, esses policiais do Rio de Janeiro realmente são verdadeiros heróis, porque não é fácil você ganhar um salário pífio, não ter um equipamento à altura, você entrar debaixo de chuva de tiros de fuzil e somente quem participou de trocas de tiros com bandido armado de fuzil sabe a dificuldade que é indigesto, sem contar do fator geográfico, onde o bandido está lá, covarde, se escondendo atrás de uma parede, com um furozinho e o bico do fuzil apontando, ele atirando, não importa se vai ser um cidadão do bem, uma criança, uma pessoa de idade, atirando de qualquer jeito. E o policial não, o policial tem que subir, tem que progredir, tem que treinar, pensando 10 vezes se ele vai atirar ou não, porque se acertar o inocente, parte da empresa vai cair de pau nesse policial. Aliado a isso, a gente tenta de todas as formas transformar as facções em terroristas, né? Ter essa denominação, não é só pela denominação, é porque a pena já aumentaria, a pena da organização criminosa é de 3 a 8 anos, salvo engano, do terrorismo é de 12 a 30. Então já começa a ter uma mudança, inclusive na parte punitiva, mas infelizmente o nosso governo federal não quer. Aliado a isso também, nós temos um ministro da Justiça que se vangloria de que 40, 50% sai na audiência de custódia.
Aí ele joga toda a responsabilidade para cima do governador do Rio de Janeiro. Ele se esquece que ele é ministro. Ele é ministro da Justiça. Ele faz parte disso. Ele tem que resolver, tem que ajudar a resolver. Mas também não quer colocar, decretar a lei de garantia e da ordem. E não precisava nem fazer isso. Tem um decreto que diz que aonde tiver uma base das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, onde tiver uma base dessa, as Forças Armadas podem fazer o patrulhamento de 1 km e 320 metros. Ou seja, eles podiam patrulhar o entorno. E muitas bases estão perto de comunidade. Uma médica morreu dentro de uma unidade dessa, mas também fizemos uma indicação dessa para as autoridades, para os ministros, e até hoje eles não usam. Ou seja, literalmente, eles vão empurrando com a barriga, vão passando pano. Mas isso tem uma lógica. A lógica é voto. Somente 2 ou 3 partidos conseguem entrar nessas comunidades para fazer campanha. Se você não for desses partidos, PT, PSOL, PCdoB, você não entra para fazer campanha. Não entra para fazer campanha. E aí quantos votos tem dentro de uma comunidade dessa? Ah, a maioria da população é do bem. Com certeza, 99% é do bem, eu tenho certeza absoluta disso. Quem garante que o traficante não pede uma prova de que votou em fulano ou ciclano? Quem te garante isso? Então, a gente está nas mãos do crime, num estado onde as próprias forças de segurança não conseguem adentrar, com barricadas, com bandidos soltando bombas, utilizando drone para acertar os policiais com o intuito de matá-lo, com parte de deputados e senadores defendendo esses bandidos com unhas e dentes. E cito outro exemplo aqui. Uma deputada entrou com um projeto de lei para proibir a polícia de usar drone. Só que a polícia não usa o drone para jogar bomba na cabeça do traficante. Até gostaria que usasse isso, mas não pode. Ela usa para fazer investigação, para colher imagens, para saber onde o traficante está deixando as armas, as drogas. Mas essa deputada PSOL, ela é contra. Agora vamos perguntar para ela se ela é a favor do traficante usar um drone para soltar uma bomba. Claro que ela vai se eximir de responder isso. Então nós temos que nos decidirmos como sociedade de que lado a gente fica. Ou do lado do bem, que é a polícia, e para mim morreu muito pouco. 60, 70, tinha que morrer 600. Bandido que sai armado para roubar, tem que entender que ele pode tomar um tiro e sentar no colo do capeta e ter uma audiência de custódia lá embaixo com o cramunhão. Ah, você é muito radical. Sou, porque as pessoas estão morrendo toda hora. As pessoas não têm sossego. Agora, também não adianta nada fazer uma operação dessa e amanhã ou depois voltar tudo ao normal. Deixa lá, por quê? Porque o Comando Vermelho vai voltar para o território. Se não for o Comando Vermelho, vai ser o terceiro Comando Puro. Se não for o Comando Vermelho, o terceiro Comando Puro, vai ser os grupos de milícia. Então, o Estado tem que tomar esse território para si e não fazer a operação Prende 80, que vai sair rapidamente. Muitos deles irão sair na audiência de custódia, não tenho dúvida disso. E depois o Comando Vermelho volta. E bandido, infelizmente, é igual rato. Você mata um aqui, brota 10. Infelizmente, é assim. Então, eu sou muito favorável de tolerância zero. É livre-arbítrio. A maioria da população é gente de bem, honrada, que trabalha cedo, que acorda de madrugada, pega a marmita, que não tem nem mistura, às vezes é arroz e ovo, que trabalha duro. E aí convive com um bando de vagabundo, com um fuzil 762, uma .50, granada. E aí as pessoas querem nos convencer que isso aí, exatamente isso, esse ser abominável é vítima do usuário. Não dá para aceitar isso. O senhor tem esperança de ver o Rio de Janeiro com seus problemas de segurança pública solucionados? Eu tenho bastante esperança, sou uma pessoa esperançosa. Eu acho que nós não podemos perder a esperança. Nós precisamos de mais pessoas comprometidas com a segurança pública. Não adianta, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, não tem nada contra ele, não. Ele falar que está muito comprometido disso, se a guarda dele anda de cacetete. O que adianta isso daí? Eu fico imaginando para que serve uma guarda civil de cacetete, multa nos outros, só se for, né? Ah, mas você é favorável da guarda ter fuzil? Sou. Fui vereador em São Paulo, uma das emendas eu destinei para a guarda civil, porque o bandido não faz distinção de viatura. Eu, como já troquei tiro com bandidos armados de fuzil, e numa das ocasiões eu estava dando apoio para a delegacia de roubo a banco e os bandidos estavam naqueles crimes que acontecia muito na época do ano de 2017, 2018, do novo cangaço. Eles explodiam um banco por noite em São Paulo, com explosivo. Só que eles iam em 10, 15, todos armados de fuzil.
O Garra, qual eu comandava, tinha fuzil. O rouba-banco tinha fuzil. E numa dessas ocasiões, os bandidos explodiram uma agência bancária na Zona Oeste, encontraram com uma viatura da PM, sapecaram a viatura da PM que não tinha um fuzil na viatura. Encontraram a viatura da guarda, sapecaram a viatura da guarda que não tinha um fuzil na viatura. Quando encontrou com a nossa viatura e com a viatura do rouba-banco, aí o confronto foi de igual para igual. Então o bandido não faz distinção de distintivo, de cor de farda, de cor de viatura, se é coronel, se é delegado, se é soldado, se é cabo, se é sargento. Eu sou favorável que se um bandido de 18, 17, 15 anos está portando um fuzil Parafal 762, por que a Guarda Civil não pode portar também? E aí vem os pseudos especialistas em segurança. Não, mas é uma arma de guerra, é muito perigosa. Só que eles desconhecem tanto o armamento que hoje a guarda, a maioria das guardas, né, e os próprios vigilantes, utilizam uma arma que é uma calibre 12, que a curta distância, 5, 10 metros, ela faz um estrago tão destrutivo quanto um tiro de fuzil. Só que ela não tem a precisão de um fuzil. Então, um operador que sabe operar com um fuzil, ele é muito mais eficaz do que uma calibre 12, cuja precisão é complicada, passou de 20, 30 metros, já começa a ficar bastante complicado, só que ele tem uma arma de fogo extremamente letal também. Então, esses especialistas ficam jogando essas narrativas, jogando a população contra, pode colocar armamento na guarda, não pode ter esse tipo de armamento, enquanto deputado falando que a polícia não pode ter drone para investigar, enquanto o crime está aí, ó, sem limite, sem regra. Daqui a pouco eles vão começar a usar um lança-chamas para colocar fogo nos policiais quando entram lá. Não vai demorar para isso acontecer, já que já estão jogando bomba utilizando drone, né? E se isso não é um ato de terrorismo, se isso não é um ato que causa pavor à população, eu não sei o que é. E realmente eu não sei o que é, eu não sei o que se passa na cabeça desse governo para ele proteger tanto os traficantes, os bandidos e o crime organizado.